Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais um comparativo para vocês. Dessa vez será a caixa de som JBL Paribox 1000 contra a caixa de som Pulse Double 15 SP515. Que já indo direto ao assunto, essa é a diferença de recursos entre as duas. Começando pela JBL, pessoal, o painel dela é invertido para que você possa ficar na parte de trás da torre operando ela. Aqui nesse modo de cor é para você trocar a cores dos LEDs aqui na parte da frente dela, tá vendo? Quando você alterna por aqui, desligou, e aqui você vai alterando modos de funções de DJ, vamos dizer assim. E aqui desligou. Vamos lembrar onde que liga? É aqui. Isso, beleza. Aqui é para escolher entre os modos de LED que ela tem aqui na parte da frente. Esse daqui é o Voice Canceller, aqui para eco do microfone. Aqui também são funções de DJ, reforço nos graves em 2 estágios, aumentar volume, diminuir volume, play e pause. Aqui para estar trocando as funções dela, no caso USB, Bluetooth, aqui já para acionar o Bluetooth direto, liga e desliga. Aqui é uma espécie de indicador de qual função ela está, igual aqui ela está no Bluetooth, você apertou aqui USB, auxiliar, P2 e volta para o Bluetooth. Aqui uma alça de transporte. Na lateral ela não tem alça de transporte, mas possibilita você estar deixando ela na posição horizontal, porque ela tem pezinho aqui na parte de cima, na parte de baixo e também do outro lado. Já aqui na parte de trás dela, temos entrada e saída RCA, entrada de áudio P2, USB, aqui para você estar alternando quando você estiver fazendo pareamento com ela ou em outra JBL Paribox 1000. Aqui 2 entradas para microfone com botões independentes de volume, e aqui para você estar dando ganho. Cooler de resfriamento, por sinal está até desligado. Aqui o duto de ar dela, que está super sujo, e olha que eu deixei ela tampada. Cabo de alimentação e as rodinhas de transporte. Já a caixa da Pulse, ela tem 2 entradas P10 para microfone, uma entrada auxiliar P2, uma entrada USB, uma entrada para cartão de memória, uma entrada USB de carregamento, efeitos de voz, eco do microfone, prioridade de microfone, equalizações pré-programadas, aqui para estar mudando a função dela, para alterar os modos de LED dos alto-falantes, avança e retrocede músicas, e aqui em cima combinado você consegue retroceder e avançar pastas, play, pause e reforço nos graves. Aqui o visor dela. Na parte de trás, entrada e saída de áudio RCA e rádio FM. Aqui na parte de baixo, rodinhas de transporte, e essas cantoneiras foi eu que adaptei. Caso você tenha interesse em estar adaptando na sua Pulse SP515 também, é só me dizer aqui nos comentários que eu te mando o link direto do anúncio. Vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som Pulse Double 15 SP515, que no caso eu te mostrei apenas o resultado dos testes de potência que eu fiz nas duas. Caso você tenha interesse em ver na íntegra o teste de grave, subgrave, em área aberta, e também a minha opinião sincera e detalhada sobre a qualidade sonora das duas, eu vou deixar como sugestão no final desse vídeo. Dito isso, vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz. E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som JBL Paribox 1000. Com isso temos um empate nesse comparativo. Como eu gosto quando dá empate, porque aí a gente desempata e descobre quem é a campeã do comparativo no duelo em área aberta com 2 decibelímetros. Um na função DBA e outro na função DBC, para realmente descobrir qual das duas toca mais forte em área aberta, nas mesmas condições, no último volume, com tudo no máximo.
no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som Pulse Double 15 SP515. Com isso, ela se torna a campeã desse comparativo. Mas vale lembrar o seguinte, a minha intenção com esse comparativo não é de engrandecer nem de desmerecer uma das duas, e sim de te mostrar de uma forma imparcial, através dos decibelímetros, nas marcações de grave até subgrave e nas medições em dBA e dBc, qual das duas tem mais grave, subgrave e toca mais forte em área aberta. Não necessariamente a que ganhou tem mais qualidade, nem a que perdeu tem mais qualidade, até porque a questão de qualidade vai depender muito do gosto de cada um. Que já falando em questão de gosto, por gostar mais de subgrave, talvez por ter menos grave e menos força em médio e agudo, talvez por isso a caixa de som JBL Partybox 1000 me agrade mais, porque eu percebo mais subgrave nela do que na caixa de som da Pulse. A caixa de som da Pulse tem um bom subgrave, eu consigo perceber subgrave nela, só que não com a mesma força que eu consigo perceber na caixa de som da JBL. Mas vale lembrar o seguinte, ultimamente até os anúncios dela usada estão mais caros do que a caixa da Pulse nova. Outro detalhe a ser levado em consideração é que se você não for usar as funções de DJ que a JBL Partybox 1000, ela tem menos recursos do que a caixa de som da Pulse. Que para resumir, se for levar em consideração qualidade sonora nas músicas que eu gosto de ouvir, no volume que eu testei as duas, mesmo perdendo no comparativo, o áudio da caixa de som JBL Partybox 1000 me agrada mais. Só que levando em consideração preço e recursos, aí a vitória é da caixa de som da Pulse. Mas no fim, vale a pena você conhecer todas essas duas caixas de som top de linha com mais detalhes. Por isso eu te aconselho a conferir essa playlist, onde eu te mostro pontos positivos e negativos sobre recursos e funcionalidades. Mostro as duas desmontadas, placa de funcionalidade, construção por dentro, tamanho de imã de alto-falante, para você poder decidir melhor qual das duas será a sua próxima torre de som.